Olá, agora vamos continuar a falar sobre os limites. Então, no início vamos introduzir limites laterais, depois vamos falar sobre limites infinitos e no final vamos falar um pouco sobre o teorema do confronto. No início vamos lembrar a definição do limite. Então, vamos supor que a função f de x seja definida em algum intervalo aberto que contenha a, exceto possivelmente no próprio a. Então, dizemos que o limite da função f de x, quando x tende a é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, o que significa tal próximos de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de a, mas não igual a a. Tá bom? Essa foi a definição de limite que aprendemos na aula passada. Uma outra coisa importante que aprendemos durante a aula passada foi que, quando temos funções polinomiais ou funções racionais, então, para achar o limite, podemos usar o método da substituição direta. Ok? E vamos ver um exemplo simples. Por exemplo, no caso, para achar limite de x² mais x mais 2 quando x tende a zero, simplesmente na expressão desse polinômio podemos substituir o valor zero e vamos obter esse limite é igual a 0² mais 0 mais 2 é igual a 2. Agora, será que sempre podemos achar limites dessa maneira? Não, já vimos alguns exemplos durante a aula passada que isso não podemos fazer sempre. Agora, vamos ver um outro exemplo, que é uma função dada por partes. Então, seja f de x, a função definida como x mais 2, caso x for um número maior que menos 1, e f de x é igual a menos 1 meio vezes x, menos 3 sobre 2, se x for um número menor ou igual a menos 1. Agora a pergunta é que, será que o limite da função f de x, quando x tende a menos 1, existe? Vamos pensar sobre isso. Primeiramente, observe que, quando x tende a menos 1 pela esquerda, que significa quando x tende a menos 1 através de valores menores que 1, então x tende a quê? X tende a menos 1. Por quê? Porque quando x é menor que menos 1, a função é dada como essa expressão, menos 1 meio vezes x menos 3 sobre 2. E se colocarmos aqui menos 1, vamos obter menos 1. Por isso, temos que quando x tende a menos 1 pela esquerda, f de x tende a menos 1. Mas no outro lado, quando x tende a menos 1 pela direita, que significa x tende a menos 1 através de valores maiores que 1, nesse caso, a fórmula para f de x é x mais 2. Por isso, f de x tende a 1. Porque quando x é menos 1 aqui, vamos obter que é 1. Então, o que podemos concluir daqui? Podemos concluir que o limite não existe. Por quê? Porque pela definição do limite, sabemos que se o limite de f de x, quando x tende a menos 1 existir, é igual a L, então, sempre quando x é próximo ao número menos 1, f de x tem que ser próximo a L. Mas nesses casos, tem dois candidatos diferentes para L, menos 1 e 1. Por causa disso, já podemos concluir que esse limite não existe. Para ver isso, vamos tentar olhar no gráfico da função f de x. Então, olhamos aqui, quando x é maior que menos 1, então, essa linha reta aqui, no cor vermelho, é o gráfico dessa função para valores de x maior que menos 1. No outro lado, essa semi-reta azul aqui é o gráfico para valores de f de x quando x é menor ou igual que menos 1. E como podemos ver do gráfico aqui, quando x tende menos 1 pela direita, através de valores maior que menos 1, então aqui f de x tende 1. E no outro lado, quando x tende menos 1 pela esquerda, através de valores menor que menos 1, aqui f de x tende menos 1. Bom, vamos tentar formalizar
esse conceito. Então, temos a seguinte definição. Escrevemos limite de f de x é igual a L quando x tende a mais aqui, e dizemos que o limite da função f de x quando x tende a pela direita é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L. Tal próximos de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de a, mas maior que a. Então, lembra, na definição original de limite, a definição é a mesma, mas estamos dizendo, tornamos x suficientemente próximo de a, mas diferente que a. Então, no caso de limite pela direita, temos que escolher os valores de x próximo de a, mas maiores que a. Ok? Mais uma vez, então, o limite da função f de x, quando x tende a pela direita é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente próximo de a, mas maior que a. Tá bom? Agora, uma outra definição é a definição de limite pela esquerda. Então, os limites pela direita e pela esquerda se chamam limites laterais. Ok? Então, limites laterais pela esquerda, como podemos definir? Então, escrevemos limite de f de x, quando x tende a menos é igual a L, que podemos, na verdade, ler como o limite da função f de x, quando x tende a pela esquerda é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, então, tal próximos de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de a, mas menor que a. Tá bom? Então, no caso de limites pela esquerda, sempre x tende a através de valores menores que a. Ok. Agora, uma observação importante é o seguinte. Na aula passada, nós aprendemos várias propriedades dos limites, como a regra da soma, que fala que a soma, o limite da soma é igual à soma dos limites quando os limites das funções existem. Ou, por exemplo, limite da diferença é igual à diferença dos limites e outras propriedades também. O que é importante lembrar é que as propriedades dos limites que aprendemos na aula passada também valem no caso dos limites laterais. Por exemplo, suponha que os limites laterais à direita das funções f de x e g de x, quando x tende a pela direita, existam. Então, o que podemos dizer sobre o limite lateral pela direita da soma? O limite lateral da soma, quando x tende a pela direita, é igual à soma dos limites laterais quando x tende a. Tá bom? E a mesma coisa vale para a regra do produto, regra do quociente, multiplicação por constante, todas as outras propriedades que já aprendemos. Ok. Agora, vamos tentar comparar as primeiras três definições que vimos. Então, a definição 1 foi sobre a existência de limite. 2 é a existência de limite lateral pela esquerda. E definição 3 é sobre limite lateral à direita. Então, o que podemos deduzir daqui? Podemos deduzir o seguinte, teorema. Limite de f de x quando x tende a é igual ao número L, se e somente se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a L, e limite de f de x quando x tende a pela direita é igual a L. Então, mais precisamente, se o limite da função f de x quando x tende a existe, então os limites laterais no ponto A também existem, e nos dois casos são iguais ao mesmo número L. E ao contrário, se o limite pela esquerda e o limite pela direita existem, e se esses limites são iguais a um único número L, então, nesse caso, com certeza, o limite da função existe quando x tende a e é exatamente igual ao mesmo número L. Por isso, por favor, tentem memorizar esse teorema, porque vai ser muito útil nas aulas que vêm. Então, vamos ver um exemplo muito simples.
Vamos tentar calcular o limite desse polinômio x³ mais x mais 2 quando x tende 2 pela esquerda. O que temos? Nesse caso, podemos substituir diretamente que esse limite é 2³ mais 2 mais 2 é igual a 12. E a mesma coisa é quando precisamos achar limite pela direita desse polinômio. Então, o limite de x tende 2 pela direita de x³ mais x mais 2 é o quê? 2³ mais 2 igual a 12. Por que podemos fazer isso? Pois já sabemos que no caso desse polinômio, para achar o limite quando x tende 2, só precisamos aplicar substituição direta. Substituindo o valor de 2 nessa expressão, obtemos 12. Mas como esse limite existe, pelo teorema acima, sabemos que os limites pela esquerda e pela direita também existem e que ambos os limites podemos achar ou calcular pela substituição direta. Ok? Tá bom. Agora, vamos voltar para nosso primeiro exemplo, onde temos uma função f de x, que é igual a x mais 2. Se x for maior que menos 1, é igual a menos 1 meio x, menos 3 sobre 2, caso x for menor ou igual a menos 1. Então, nós já estudamos o limite dessa função no ponto menos 1, mas vamos tentar aqui dar uma justificação mais rigorosa. Então, o que podemos dizer sobre o limite de f de x quando x tende menos 1 pela direita? Essa expressão aqui, x tende menos 1 pela direita, significa o quê? X tende menos 1 através de valores maior que 1. Então, temos valores maiores que 1. Mas quando x é maior que menos 1, quando x é maior que menos 1, o que é f de x? X mais 2. Por isso, aqui já podemos, em vez de f de x, escrever x mais 2. Mas para achar o limite da função x mais 2, quando x tende menos 1 pela direita, basta substituir o valor de menos 1 nessa expressão, e assim obtemos que o resultado é igual a 1. No outro lado, para achar limite de f de x quando x tende menos 1 pela esquerda, primeira coisa para observar é o quê? Quando x tende menos 1 pela esquerda, x aproxima a menos 1 através de valores menores que menos 1. Mas quando x é menor que menos 1, f de x é dada como essa expressão aqui. Por causa disso, já podemos substituir, em vez de f de x, escrever essa expressão nova. E para achar o limite dessa expressão, quando x tende menos 1 pela esquerda, basta substituir o valor de menos 1 nessa expressão. E assim, obtemos que, finalmente, o resultado é igual a menos 1. Então, o que está acontecendo com essa função? Limite, quando x tende menos 1 pela direita, o limite da função é 1. E quando x tende menos 1 pela esquerda, limite é menos 1. Como os limites laterais são diferentes, o que podemos concluir? Segue do teorema anterior que limite de f de x quando x tende menos 1 não existe. Tá bom? Espero que essa parte já está clara. Por que esse limite não existe? O limite de f de x quando x tende menos 1 não existe, porque, nesse caso, os limites laterais no ponto menos 1 são diferentes. E por isso, se alguém pode perguntar, mas quando acontecem essas situações? Em particular, quando temos funções dadas pelas partes, e se o número a, onde precisamos achar o limite, fica na fórmula, como um dos extremos nas condições aqui, nesses casos, para ver se o limite da função existe, temos que tentar achar limites pela esquerda e pela direita nesse ponto. Bom, vamos então continuar e tentar resolver um outro exemplo. Então, o próximo exemplo é o seguinte. Encontre o limite do valor absoluto de x quando x tende a 0, caso existir. Bom, alguém pode dizer, vamos substituir diretamente. Não podemos fazer isso. Nós sabemos que podemos substituir diretamente na expressão quando temos um polinômio ou quando temos uma função racional e o ponto no limite pertence ao domínio dessa função racional. Mas como podemos prosseguir nesse caso? A primeira coisa é lembrar o que significa o valor absoluto de uma expressão ou de um número. Então, lembre-se que de valor absoluto de A é igual a A
se A for maior ou igual que zero, e é igual a menos A se A for um número negativo. Então, já podemos ver que essa função, valor absoluto de x, é uma função dada por partes. Então, no ponto zero, a fórmula muda dependendo se A for menor que zero ou maior que zero. Então, nesse caso, para x maior que zero, temos o quê? Valor absoluto de x é igual a x. E assim, limite de valor absoluto de x, quando x tende zero pela direita, é igual ao limite de x, quando x tende zero pela direita, é igual a zero. Similarmente, para x menor que zero, temos que o valor absoluto de x é igual a menos x. E assim, limite de valor absoluto de x, quando x tende zero pela esquerda, é igual ao quê? Limite de menos x, quando x tende zero pela esquerda. Porque quando x tende zero pela esquerda, x aproxima a zero, é muito próximo ao zero, mas é menor que zero, é negativa. Mas claramente o limite dessa função podemos achar pela substituição direta. Substituindo zero nessa expressão, obtemos que o limite é igual a zero. Então, o que podemos ver? Que os limites laterais da função valor absoluto de x no ponto zero são iguais. Então, como os limites laterais pela esquerda e pela direita no ponto zero são iguais, segue do teorema de existência de limite que o limite do valor absoluto de x, quando x tende a zero, também existe e é igual a zero. Bom, beleza. Agora, só para confirmar a nossa afirmação que calculamos aqui, vamos tentar analisar o gráfico da função valor absoluto de x. Então, essa figura aqui apresenta o gráfico da função valor absoluto de x. E como podemos perceber do gráfico, quando x tende zero pela direita, através de valores positivos, o valor absoluto tende zero também. E, no contrário, quando x tende zero através de valores negativos, de novo, f de x tende zero. Por causa disso, desse gráfico é bem claro que o limite do valor absoluto de x quando x tende a zero é igual a zero. Agora, vamos tentar analisar um outro exemplo que contém a expressão do valor absoluto. Então, o nosso próximo problema é o seguinte. Encontre o limite da função x menos 3 sobre o valor absoluto de x menos 3 quando x tende a 3. Claramente, caso existir. Porque nós não sabemos se existir, mas caso existir esse limite, temos que encontrar o seu valor. Então, como vamos achar esse limite? De novo, uma coisa errada que podemos fazer é tentar fazer substituição direta. Mas não podemos fazer isso aqui. Porque não sabemos se, quando x tende a 3, se x é maior ou menor que 3. Por causa disso, temos que, para ver se esse limite existir, temos que fazer o quê? Temos que ver se os limites laterais dessa função, quando x tende a 3, existem. Vamos para lá. O que é o limite de x tende a 3 pela direita dessa expressão? Quando x tende a 3 pela direita, lembrem que isso significa que x é muito próximo a 3, mas é maior que 3. Mas quando x é maior que 3, x menos 3 é maior que 0. É um número positivo. Por isso, o valor absoluto de x menos 3 é exatamente igual a x menos 3. Substituindo isso na nossa expressão, temos que esse limite é igual x tende a 3 através de valores maiores que 3 e x menos 3 sobre x menos 3. Mas como x tende a 3 pela direita, significa que x é muito próximo a 3, mas é maior que 3. Então, essas expressões no numerador e denominador, que temos essa expressão x menos 3, é diferente que zero. Por causa disso, já podemos cancelar o numerador e o denominador e obtemos que esse limite é limite de 1 quando x tende a 3 pela direita. Mas como 1 é uma constante, e já sabemos que o limite de uma constante é sempre a mesma constante, obtemos que o resultado aqui é igual a 1. Bom? No outro lado, vamos tentar
achar o limite lateral pela esquerda dessa expressão quando x tende a 3 pela esquerda. X tende a 3 pela esquerda significa que x aproxima a 3, é muito próximo a 3, mas é menor que 3. Mas quando x é menor que 3, a expressão x menos 3 é negativa. E como o valor absoluto de uma expressão negativa é menos essa expressão, substituindo isso na nossa fórmula, obtemos aqui x menos 3 sobre menos x menos 3. E temos que achar o limite dessa expressão quando x tende a 3 pela esquerda. Mas, de novo, como x tende a 3 pela esquerda, significa que x é muito próximo a 3, mas é menor que 3, temos que x menos 3 é diferente de 0. E cancelando esse fator no numerador e denominador, obtemos que o nosso limite é igual ao limite de menos 1, quando x tende a 3 pela direita. E que claramente é igual a menos 1. Então, no nosso caso, obtemos que os limites laterais dessa expressão, quando x tende a 3, são diferentes. E por causa do teorema de existência de limite, imediatamente obtemos que o limite dessa expressão não existe. Então, sempre lembra, qual a estratégia? Quando temos uma função onde não podemos achar diretamente o limite e onde tem uma fórmula ou uma parte da nossa expressão contém algo que pode ser dada como função dada pela partes, nesse caso, para verificar se o limite existe ou não, temos que achar os limites laterais. E, por exemplo, no caso do exemplo anterior, mostramos que o limite existe, mas nesse caso, já mostramos que o limite nesse caso não existe. Ok, vamos tentar agora resolver um problema um pouco mais interessante. Então, seja f de x, dada uma função dada pelas partes. Então, quando x é maior que 1, a nossa função f de x é igual a mx² mais 2x menos 3. E quando x é um número menor ou igual que 1, a nossa função é x³ mais 3. Agora, o problema é o seguinte. Encontre o valor do parâmetro m tal que o limite de f de x, quando x tende a 1, exista. Bom, então temos uma função dada por partes e temos que encontrar o valor desse parâmetro m, que fica na fórmula da nossa função, tal que o limite dessa função, quando x tende a 1, exista. Então, o que vamos fazer? Agora já sabemos a estratégia. O que é a estratégia? A nossa estratégia, nesse caso, é tentar calcular os limites laterais. Por quê? Porque o limite existe se somente se os limites laterais ambos existem e são iguais. Então, o que é o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda? O limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual ao quê? Quando x tende a 1 pela esquerda, isso significa que x é menor que 1. Mas quando x é menor que 1, f de x é x³ mais 3. Substituindo essa expressão na nossa fórmula aqui, obtemos o limite de uma função polinomial que já podemos achar pela substituição direta. Fazendo essa substituição, obtemos que o limite é igual a 1³ mais 3, que é igual a 4. Agora, temos que achar o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Mas quando x tende a 1 pela direita, o nosso x tende a 1, mas é maior que 1. E quando x é maior que 1, f de x é m vezes x² mais 2x menos 3. Por isso, substituindo essa expressão, nossa fórmula aqui, obtemos limite mx² mais 2x menos 3 quando x tende a 1 pela direita. Mas como essa expressão é uma expressão polinomial, basta substituir o número 1 nessa expressão. E obtemos que o nosso limite é igual a m vezes 1² mais 2 menos 3, que é igual a m menos 1. Beleza. E agora vamos comparar. Sabemos o que é. Pelo teorema de existência de limite, limite de f de x quando x tende a 1 existe,
Se e somente se os limites laterais à esquerda e à direita são iguais, que significa se e somente se 4 é igual a m menos 1. Mas quando é 4 igual a m menos 1? Quando m é 5. Então, esse limite original, o limite da função f de x quando x tende a 1, exista se e somente se o valor do parâmetro m é igual a 5. Tá bom? E agora, em qualquer problema onde nós precisamos determinar vários parâmetros para ver se o limite existe ou não, a estratégia é sempre a mesma. Vamos tentar achar os limites laterais e ver quando esses limites laterais são iguais. Resolvendo essas condições, vamos obter um valor de um parâmetro ou de mais parâmetros que precisamos achar. Muito bom. Ok. Agora, vamos continuar com outro conceito. Bom? Então, para fazer isso, vamos começar com uma função. Então, considera a função f de x igual 1 sobre x quadrado. Okay. Vamos fazer uma observação. Quando x tende a zero, número zero, o que está acontecendo com x quadrado? X quadrado também tende a zero. E, consequentemente, 1 sobre x quadrado fica muito grande. Ok? Então, quando x tende a zero, 1 sobre x quadrado fica muito grande. De fato, essa função, 1 sobre x quadrado, pode se tornar arbitrariamente grande ao tornarmos os valores de x suficientemente próximos de zero. Então, cada vez quando escolhemos um valor de x que é muito próximo a zero, esse número cada vez é maior e maior. Ok? Então, o que podemos concluir? Os valores de f de x não tendem a um número. Por quê? Porque cada vez podemos fazer esses valores maiores, escolhendo x mais próximo a zero. E daqui podemos concluir o quê? Que os valores de f de x não tendem a um número, e por isso, o limite da função 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero, não existe. Ok? Porque se existir, tem que ser igual a um número. Mas se esse número é um número dado L, nós sempre podemos escolher x mais próximo a x, zero, tal que o valor da nossa expressão vai ser maior que L. Muito bom. Agora, para indicar o tipo de comportamento dessa função f de x igual a 1 sobre x quadrado próximo de zero, usamos essa notação. Escrevemos que limite de x tende a zero de 1 sobre x quadrado é igual a infinito. Então, o que significa isso? Isso significa que a primeira coisa é que limite não existe, mas também dá uma outra informação. Limite, essa expressão é sempre maior cada vez quando x é mais próximo a zero. Por isso, vamos dar uma definição formal. Seja f uma função definida em ambos os lados de A. A é qualquer número real, exceto possivelmente no próprio A. Então, escrevemos limite de f de x quando x tende a é igual a infinito. O que significa? Isso significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes. Então, tão grandes quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a. Então, sempre estamos assumindo que os valores de x que estamos escolhendo não são iguais a. Então, mais uma vez, estamos dizendo que o limite de f de x quando x tende a é igual a infinito. Se podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a. Okay? E várias vezes, quando temos que o limite da função f de x quando x tende a A é infinito, em vez de falar assim, podemos dizer que f de x cresce ilimitadamente quando x tende a A. Ok? Agora, atenção. Quando estamos escrevendo limite de f de x tende a igual a infinito, essa expressão não significa que consideramos infinito como um número. Lembram que infinito não é um número, é só um símbolo que representa algo muito grande. Então,
Por isso, limite f de x, x tende a igual a infinito, não significa que esse símbolo é um número, tampouco significa que o limite existe. Ok? Então, essa expressão expressa simplesmente uma maneira particular de não existência de limite. Então, f diz que significa, na verdade, que f de x pode ser tão grande quanto quisermos, tornando x suficientemente perto de zero. Mais uma vez, quando estamos escrevendo que o limite de uma função é igual a infinito, isso, em particular, está dizendo que o limite dessa função no ponto A não existe, ok? Mas alguém pode dizer, mas por que então não estamos simplesmente dizendo que o limite não existe? Não estamos dizendo assim, porque isso é verdade que está mostrando que o limite não existe, mas, no outro lado, está dando uma informação extra para nós. Por exemplo, está dizendo que os valores de f de x cada vez são maiores quando x cada vez é mais próximo ao número a. E essa informação vai ajudar bastante, por exemplo, no caso de esboços de gráficos. Por causa disso, a partir de agora, quando vamos ter uma situação, como no nosso exemplo anterior, que percebemos, vamos escrever dessa forma, ok? Mas, por favor, sempre lembram que, nesse caso, o limite não existe. Ok? Agora, vamos voltar para nosso exemplo. Primeiro exemplo sobre limites infinitos. Então, a nossa função f de x é igual a 1 sobre x quadrado. E o gráfico dessa função é representada nessa imagem aqui. E, claramente, do gráfico, podemos ver que, cada vez quando x é mais próximo a zero, esse gráfico, os valores de f de x estão crescendo. Então, também, ambos, quando x tende a zero pela direita ou x tende a zero pela esquerda, está acontecendo a mesma coisa. O gráfico é um gráfico simétrico, tá bom? E do gráfico é bem claro que o limite dessa função é infinito, quando x tende a zero. Ok. Agora, vamos fazer uma definição análoga. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio número A. Então, escrevemos que limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito, quando podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, claramente grandes no valor absoluto, porém negativos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Então, o que significa que limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito? Significa que podemos fazer os valores de f de x arbitrariamente grandes, porém negativos. Que significa um número muito grande no valor absoluto, mas é um número negativo. Tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. E essa expressão, o limite da função f de x, quando x tende a A é menos infinito, várias vezes podemos ter como f de x decresce ilimitadamente quando x tende a A. Ok? Mas agora, nós já aprendemos limites laterais. E claramente, definições similares podemos dar no caso de limites laterais. E então, o que temos? Temos limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a infinito. O que isso significa? Que podemos fazer os valores de f de x arbitrariamente grandes, escolhendo x suficientemente próximo de A, mas menor que A. E, similarmente, podemos escrever quando o limite lateral pela direita é igual a infinito, quando o limite lateral pela esquerda é igual a menos infinito, e quando o limite lateral de f de x, quando x tende a pela direita é igual a menos infinito. Temos que lembrar só uma coisa, ok? A expressão x tende a pela direita significa considerar somente os valores de x maiores que a. Enquanto a expressão x tende a pela esquerda significa considerar somente os valores de x menores que a. Ok, vamos então ver um exemplo concreto. Encontre os limites laterais da função 1 sobre x. Ok? Como podemos fazer isso? Agora, observem que
Se x está próximo a zero, mas é menor que zero, então o denominador x é um número negativo porque pequeno. E por isso, 1 sobre x é um número negativo grande no valor absoluto. Ok? Então, o que sabemos? 1 sobre x, com certeza vai dar infinito, mas como estamos dividindo números negativos, número positivo com números negativos, o resultado vai ser menos infinito. Então, intuitivamente, temos que limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda é igual a menos infinito. E mais uma vez, por quê? Porque x tende a zero pela esquerda significa que x é muito próximo a zero, mas é menor que zero. Então, esse x sempre está assumindo valores negativos, mas 1 sobre algo negativo é negativo. Por isso, temos esse sinal menos aqui. E claramente, 1 sobre algo muito pequeno vai dar infinito, e o nosso limite aqui é menos infinito. De novo, isso não significa que o limite existe. Está dizendo que o limite não existe, mas além disso, também está indicando que a função 1 sobre x decresce ilimitadamente quando x tende a zero pela esquerda. Similarmente, se x está próximo a zero, mas maior que zero, então o denominador da nossa função 1 sobre x é um número positivo pequeno. E por isso 1 sobre x é um número positivo muito grande. E intuitivamente temos que o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é igual a infinito. Bom, uma outra maneira para ver isso é, por exemplo, considerando o gráfico dessa função. E o gráfico da função 1 sobre x é dada nessa foto aqui. E o que podemos observar quando x tende a zero pela direita, através de valores positivos, então a função f de x está crescendo. Então, tende a infinito. No outro lado, quando x tende a zero através de valores negativos, ou x tende a zero pela esquerda, então, nesse caso, a função f de x cada vez está decrescendo. Então, o seu limite é igual a menos infinito. Tá bom. Agora, vamos introduzir um conceito novo que vamos utilizar várias vezes quando vamos aprender esboço de gráficos. E isso é o conceito de uma assíntota vertical. Vamos para lá. A reta x igual a é chamada assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita. Quais são essas condições? Se o limite da função f de x, quando x tende a infinito, ou o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda é infinito, ou o limite de f de x, quando x tende a pela direita é infinito. Então, se uma dessas condições está acontecendo, a reta x igual a é uma assíntota vertical. Mas também, se o limite de f de x quando x tende a menos infinito, ou também um dos limites laterais de f de x é menos infinito, nesse caso, de novo, temos que essa reta x igual a é uma assíntota vertical da curva f de x. Por isso, para ver se em um ponto A reta x igual a é uma assíntota vertical de uma função, temos que tentar calcular esses limites aqui. E se pelo menos um desses limites é infinito ou menos infinito, nesse caso, com certeza, podemos afirmar que a reta x igual a é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x. Então, o que temos se analisarmos a situação no exemplo anterior? No exemplo anterior, mostramos que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é o quê? Infinito. E por causa disso, já podemos afirmar que a reta x igual a zero é uma assíntota vertical. Mas claramente, nós também mostramos que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. E isso, de novo, está dizendo que a reta x igual a zero é uma assíntota vertical da função 1 sobre x. Ok. Agora vamos ver um outro exemplo. Aqui vamos considerar a função f de x, 0,5 vezes x sobre x menos 2. E o problema é que encontre as assíntotas verticais de f de x. Agora, quando temos uma função polinomial, nós sabemos uma função racional, desculpa. Quando temos uma função racional,
Em quais pontos podemos ter assíntotas verticais? Então, se nós pensarmos um pouco, já podemos perceber. Se em algum ponto a reta x igual a é uma assíntota de uma função racional, então, nesse ponto, o denominador tem que ser igual a zero. Sim? Porque se o denominador não é zero, então esse ponto pertence no seu domínio. E nesse caso, com certeza, o limite vai existir e vai ser igual a um número. Nunca vai dar infinito ou menos infinito. Por isso, quando temos funções racionais, os únicos candidatos possíveis para ter uma assíntota nesses candidatos, nesses números, são os números que não pertencem ao domínio da função. Em particular, no nosso exemplo, temos o quê? O único candidato para ser uma assíntota vertical da função f de x é a reta x igual a 2, pois apenas no ponto 2 o denominador de f de x é zero. Ok, mas então vamos tentar ver o que é o limite dessa função, o limite pela esquerda ou o limite pela direita, quando x tende a 2. Se x está próximo a 2, mas é maior que 2, então o denominador x menos 2 é um número positivo muito pequeno. Sim? Porque x é muito próximo a 2, mas é maior que 2. E nesse caso, o denominador x menos 2 é um número positivo muito pequeno. Mas, no outro lado, o numerador é um número positivo próximo a 1. Por isso, temos que o limite da função f de x, quando x tende 2 pela direita, é igual a infinito. Tá bom? Uma observação bem simples. Claramente que é infinito, mas para ver o sinal, estamos vendo que o numerador é 0,5 vezes x, aproxima 1, um número positivo, mas x menos 2 aproxima 0, mas vai ser 0 positivo. Por isso, numerador positivo, denominador positivo, está indicando que aqui o sinal é positivo e claramente o resultado é infinito. E daqui podemos concluir que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical da função f de x. Mas, de qualquer jeito, vamos tentar também achar limite pela esquerda. Então, observe que se x está próximo a 2, mas é menor que 2, então o denominador x menos 2 é um número negativo muito pequeno. E o numerador é um número positivo próximo a 1. Okay? E nesse caso, temos que esse limite é igual a menos infinito. Porque x menos 2, quando x tende a 2, mas é menor que 2, é negativo. Positivo sobre negativo já está indicando que aqui temos sinal menos. Ok? E claramente alguém pode dizer, mas professor, já achamos uma assíntota dessa função, por que estamos calculando isso também? Olha, isso vai ajudar bastante no caso de esboços de gráficos, porque achando limites laterais, nós vamos utilizar isso para achar assíntotas, mas também para ver o comportamento com relação às assíntotas. E por isso sempre é bom tentar calcular ambos limites laterais. E vamos ver que isso vai ser bastante útil no caso de esboços de gráficos de funções. E olha aqui, essa é a reta assíntota. A reta x igual a 2 é uma assíntota. Mas no caso de esboço do gráfico, estamos vendo o quê? Quando x tende 2 pela direita, f de x tende a infinito. E no outro lado, então f de x aproxima essa linha aqui, a reta x igual a 2, mas nunca vai tocar isso. Mas cada vez vai ser mais próximo e mais próximo à reta x igual a 2. No outro lado, quando x tende a 2 pela esquerda, f de x tende a menos infinito no valor. E cada vez é mais próximo a essa assíntota aqui, que é a reta x igual a 2. Ok. E agora alguém pode perguntar, essa assíntota sempre existe? Não, por exemplo, já sabemos, quando temos polinômios, não podemos ter assíntotas. Por quê? Porque no caso de polinômios, o limite de um polinômio, quando x tende a, sempre existe um número, para qualquer valor de a. Por isso, no caso de polinômios, não existem assíntotas. Mas a próxima pergunta, se existem as assíntotas, existe só uma única assíntota? Também isso não, algumas vezes podemos ter 2 assíntotas, 3 ou até mais. E temos casos quando temos um número infinito de assíntotas. Vamos tentar ver um caso assim. Então, o seguinte problema é o seguinte.
Encontre as assíntotas verticais da função f de x igual a tangente de x. Tá bom? Temos a função tangente de x e nós precisamos achar as assíntotas verticais, caso existam, da função f de x igual a tangente de x. Para fazer isso, temos inicialmente fazer o quê? O que é a fórmula para tangente de x? A função tangente de x podemos escrever como seno de x sobre cosseno de x. Ok? E então, a função tangente de x já podemos escrever como um cossente. Mas para ter uma assíntota, no denominador aqui, temos que ter zero. Por isso, uma vez que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, existem assíntotas verticais em potencial nos pontos nos quais cosseno de x é igual a zero. Ok? Mas agora, de fato, como cosseno de x tende zero pela esquerda, quando x tende π sobre 2 pela direita, e seno de x é próximo de 1, quando x tende π sobre 2 pela direita, temos que o limite de tangente de x, quando x tende π sobre 2 pela direita, é igual a menos infinito. Por quê? Porque seno de x tende 1, mas cosseno de x tende 0, mas 0 negativo. Então, tende 0 através de valores menores que 0, que são valores negativos. Por causa disso, esse limite aqui é menos infinito. Alguém pode perguntar, por que cosseno de x tende 0 negativo quando x tende π sobre 2 positivo? Lembra uma coisa, a função cosseno de x, no intervalo aberto de 0 até π sobre 2, é o quê? É uma função positiva, está assumindo valores de 0 a 1. Mas, no outro lado, no intervalo aberto de π sobre 2 até π, é uma função negativa. Okay? Nunca vai assumir um valor positivo aqui. Por isso, quando x tende π sobre 2 pela direita, isso significa que x é muito próximo a π sobre 2, mas é maior que π sobre 2. Então, depois de alguns passos, com certeza vai ficar no intervalo π sobre 2, π. E por causa disso, o cosseno de x vai ser negativo, mas claramente vai tender a zero. Ok? E o que podemos concluir dessa discussão? Como o limite pela direita da função tangente de x, quando x tende π sobre 2 pela direita é igual a menos infinita, já podemos concluir que no ponto π sobre 2 temos uma assíntota vertical. Mas antes de concluir com isso, vamos ver o que está acontecendo como o limite lateral pela esquerda no ponto π sobre 2. De novo, como o cosseno de x tende 0 pela direita, quando x tende π sobre 2 pela esquerda. Porque nesse caso, x pertence no intervalo 0 π sobre 2. E assim, o cosseno de x é positivo. E como o seno de x é próximo de 1, quando x tende π sobre 2 pela esquerda, temos que o limite de tangente de x, quando x tende π sobre 2 pela esquerda, é igual a infinito. Exatamente, segue dessa discussão e da fórmula para a tangente de x. Ok? Logo, a reta x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical da função f de x igual a tangente de x. Ok? E a pergunta, será que essa é a única assíntota? Não. Como acho que, se vocês pensam um pouco, vocês vão ver que existe um número infinito de assíntotas. Então, um raciocínio similar mostra que as retas x igual a 2m mais 1 π sobre 2, onde m é um número inteiro, são todas as assíntotas verticais da função f de x igual a tangente de x. Tá bom? E isso também podemos ver se tentarmos esboçar o gráfico de uma função, da função tangente. Então, nessa imagem aqui, temos o gráfico da função tangente de x e já podemos ver que isso está continuando sempre. Então, vamos ter várias cópias dessa imagem. Para a esquerda, infinitamente, e para a direita, infinitamente. Por causa disso, temos um número infinito de assíntotas verticais no caso da função tangente de x. Bom, agora vamos terminar aqui com os limites infinitos e vamos continuar com a última coisa que vamos fazer nessa aula, como o teorema do confronto. Mas antes de ver o teorema do confronto, vamos ver
Não, antes disso, vamos tentar ver mais um exemplo. Desculpa. No caso da função f de x igual a ln de x, está acontecendo o quê? A reta x igual a zero é uma assíntota vertical da função f de x igual a ln de x. Por quê? Pois, limite de ln de x, quando x tende zero pela direita, é igual a menos infinito. Ok? Por quê? Porque no caso de, se olharmos no gráfico da função ln de x, temos o seguinte gráfico aqui. Então, o que está acontecendo? O que podemos perceber pelo gráfico? Nós sabemos que ln de x está definida somente nos números reais positivos. Mas sua imagem é o quê? De menos infinito até infinito. E por isso, como ln de x é uma função crescente, cada vez quando x tende zero pela direita, através de valores positivos, ln de x tende a menos infinito. Ok? Isso, nesse momento, só lembram como uma informação, mas depois, durante o curso de cálculo, vai ser mais claro por que isso está acontecendo. Em particular, quando vamos aprender o conceito de derivada e usar derivadas para entender funções. Tá bom. Então, agora vamos continuar com o último tópico. Aqui temos um teorema. O teorema está dizendo o seguinte. Vamos supor que temos duas funções, f de x e g de x. Então, se f de x é menor ou igual que g de x, quando x está próximo a a, exceto possivelmente m a. Então, o que isso significa quando x está próximo a a? Quando x está em um intervalo pequeno que contém a. Então, se f de x é menor ou igual que g de x, quando x está próximo a a, e os limites de f e g ambos existem, quando x tende a a, então o limite da função f de x quando x tende a é menor ou igual que o limite da função g de x quando x tende a. Então, esse teorema sempre é válido e várias vezes vamos utilizar esse teorema durante o nosso curso. Mas agora, uma consequência do primeiro teorema é o teorema do confronto. O que está dizendo o teorema do confronto? Vamos supor que temos três funções, f de x, g de x e h de x. Agora, se f de x é menor ou igual que g de x, e g de x é menor ou igual que h de x, quando x está próximo a a, exceto possivelmente no ponto A. E se o limite de f de x quando x tende a existe igual a ele, e também o limite de h de x quando x tende a existe igual a ele, então, o limite da função g de x, quando x tende a, com certeza existe, e é igual ao mesmo ele, como no caso das funções f de x e h de x. Ok? Então, mais uma vez, o que está dizendo o teorema do confronto? Se temos três funções, f de x, g de x e h de x, e se f de x é menor ou igual que g de x, e g de x é menor ou igual que h de x, quando x está próximo a a. Então, se o limite de f de x quando x tende a e o limite de h de x quando x tende a, ambos esses limites existem e são iguais ao mesmo número L, então o limite da função g de x quando x tende a também existe é igual a L, ok? Então a ideia é sempre a função no lado esquerdo, se o seu limite existe, se o limite da função no lado direito existe também, então também o limite da função que fica entre essas primeiras duas funções existe igual ao mesmo número L. Ok? E então a demonstração desse teorema não é muito difícil, mas por causa de aspecto técnico vamos evitar fazer isso. Mas vamos só dizer que várias vezes o teorema do confronto é chamado teorema do sanduíche. Teorema do sanduíche, e é claro porque estamos dizendo isso. E vamos ver um gráfico para comparar, e na verdade isso vai dar uma ideia de por que o teorema do confronto é válido. Então vamos pegar aqui três funções, f de x, g de x e h de x. E em um intervalo dado, nesse intervalo que fica nessa imagem, o que podemos perceber? Podemos perceber que aqui f de x é menor ou igual que g de x, como podemos ver pelo gráfico, mas no outro lado, g de x é menor ou igual que h de x. Mas no outro lado, é bem claro que quando x se aproxima a zero,
f de x aproxima a zero também. E quando x aproxima a zero, h de x também aproxima a zero. E agora, o que está acontecendo com g de x? Como g de x fica entre f de x e h de x, nesse caso, g de x tem que aproximar a zero. Tá bom? Ok. Agora, vamos tentar resolver um exemplo, e nesse exemplo vai estar mais claro o que está acontecendo. Então, o problema é, encontre o limite da função x² vezes cosseno π sobre x, quando x tende a zero. Então, temos que encontrar esse limite. Bom, e agora a primeira coisa, alguém pode tentar aplicar o quê? Aplicar a regra do produto e dizendo que esse limite é o limite da função x² vezes limite da função cosseno π sobre x. E usar o fato que o limite de x² é igual a zero. Mas nós sabemos que o limite, podemos aplicar a regra do produto se os limites de cada fator aqui existem. Mas, nesse caso, isso não está acontecendo. Por quê? Porque o limite da função cosseno π sobre x quando x tende a zero não existe. Então, esse é um exercício interessante que vocês podem pensar por que esse limite não existe. E uma dica para isso é que a função cosseno π sobre x quando x tende a zero, os valores dessa função oscilam entre -1 e 1. Por isso, se vocês vão escolher, por exemplo, aqui π sobre 1 sobre um número grande par, por exemplo, se temos aqui 1 sobre 2n, x é 1 sobre 2n, nesse caso, essa função vai assumir valores que são iguais a 1. Mas se pegarmos 1 sobre 2n mais 1, onde n é um inteiro, essa função vai assumir valores -1. E claramente, 1 sobre 2n e 1 sobre 2n menos 1, podemos fazer esses valores tão pequenos que são muito próximos a zero. E por causa disso, pensando nessa maneira, vocês já podem ver que esse limite, o limite dessa função não existe, porque não existe um número L tal que essa função vai aproximar esse número quando x tende a zero. Ok. Acho que já está claro por que não podemos aplicar a regra do produto. Então, a pergunta é como vamos prosseguir. E aqui chega, para nos ajudar, o teorema do confronto. E como vamos fazer isso? Agora, lembra uma coisa. O que sabemos sobre as funções seno e cosseno? Sabemos que o menor valor que a função cosseno ou seno podem assumir é -1. E também o maior valor dessas funções pode ser 1. Então, já sabemos que a função cosseno π sobre x sempre é menor ou igual que 1. Para qualquer valor de x que não é zero. E sempre é maior ou igual que -1. E claramente, aqui, x nunca é zero, porque limite x tende a zero significa que x é muito próximo a zero, mas é diferente de zero. Então, a primeira observação é escrever isso. Que cosseno π sobre x, para qualquer valor de x diferente de zero, é maior ou igual que -1 e é menor ou igual que 1. Agora, qualquer inequação permanece verdadeira quando multiplicada por um número positivo. Então, mas na nossa expressão aqui, para chegar até a expressão, basta multiplicar essa expressão aqui, cosseno π sobre x, por x². Mas x², quando x é diferente de zero, é um número positivo. Por isso, se multiplicamos essas inequações aqui por x², estamos obtendo o quê? Vamos obter essas inequações aqui. Então, temos menos x² é menor ou igual do que x² vezes cosseno π sobre x. E isso é menor ou igual que x². Aqui é só x², desculpa. Esse sinal menos não pertence aqui, é só um erro de escrita. Ok, mas agora, como o limite de menos x² quando x tende a zero é igual a zero, e isso é igual ao limite a x², então, pelo teorema do confronto, sabemos o que é. Então, como o limite da função pela esquerda quando x tende a zero é zero, e o limite da função que fica na direita é zero, também o limite dessa função que fica entre nossas primeiras duas funções vai ser igual a zero. E aqui, aplicando o teorema do confronto, obtemos o quê? Limite da função x² cosseno πx. De novo, aqui um outro erro técnico, esse x² tem que pertencer aqui, tá bom?
Escrevendo esse x² aqui, podemos obter que o limite dessa função, onde aqui temos x² é igual a 0. Tá bom? Então, aplicando o teorema do confronto, já obtemos isso, mas uma outra maneira, só para tentar ver o que está acontecendo, é olhar no gráfico. Então, exatamente, temos h de x é igual a x², é exatamente o gráfico aqui, na cor verde, da função h de x igual a x². No outro lado, f de x é menos x², um gráfico simétrico, como o gráfico da função x², e a esse gráfico g de x igual a x² cosseno de π sobre x é entre esses dois gráficos. Mas no ponto zero, como o limite da função h de x no ponto zero, quando x tende a 0 é 0, e também o limite da função menos x², quando x tende a 0 é 0, segue diretamente que o limite da função x² vezes cosseno π sobre x, quando x tende a 0, também é 0. Bom, e para final, agora vou deixar dois exercícios para vocês. O primeiro exercício está dizendo encontre o limite das seguintes funções quando eles existem. Caso não exista o limite, explique por quê. Bom, e vocês podem usar os métodos que aprendemos durante essa aula para resolver esses problemas. E o segundo exercício está dizendo mostre que o limite dessa expressão aqui, então a quarta raiz de x mais x² vezes e elevado a seno 1 sobre x, quando x tende 0 pela direita, é igual a 0. E, de novo, nós já aprendemos um método que vai ajudar para resolver o segundo exercício. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre continuidade. Boa tarde para todos.